De volta com o Educador Entrevista, quarto bloco. Eu converso agora aqui com o Dr. Rodrigo. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui novamente na TV Educadora. Rodrigo, a gente vê aí sempre essa atuação do sindicato, né? Como é que o Covid, né, caiu na rotina aí de vocês também? Como é que o sindicato tem trabalhado junto a essas informações, né, com todo o grupo? Luciano, a agricultura, bem como a indústria e o comércio, também está sofrendo as consequências do Covid, né, dessa pandemia. O que nós temos é que nós temos, assim, se é que nós podemos tirar um fato interessante, nós devemos dividir a questão do Covid no agro em 3 etapas. A questão social, que nós vamos deixar para falar por último, a questão econômica, que nós vamos falar bastante, e rapidamente da questão ambiental. Um efeito colateral positivo, se é que pode tirar alguma coisa dessa tragédia, é que ambientalmente está mais comprovado que por exemplo, os canais de Veneza na Itália estão mais limpos, voltaram a ter peixes, o gado continua comendo e o efeito estufa vem diminuindo. E poderia dar uma outra série de exemplos, mas que comprovam que o agro faz parte da solução e não é o problema dessa questão. E o Covid, como as cidades diminuíram os veículos, diminuíram a atividade econômica como um todo, está provado que, infelizmente, quem polui, quem destrói os rios, as florestas, é o próprio ser humano, né? Então eu acho que gostaria de iniciar assim com essa ponderação na esfera ambiental, que o agro está aí para ajudar e para colaborar. O aspecto econômico, Luciano, nós podemos analisar assim, das várias cadeias produtivas que nós temos aqui, o maior desastre em proporção foi a cadeia das flores. A questão Olambra e outros locais, lá praticamente acabou a demanda. 100% quem tinha as flores, quem tinha esse material, acabou. Da noite para o dia, perdeu o mercado. E trazendo para a nossa realidade, da principal cadeia aqui, que é do setor sucroenergético, também foi muito ruim. Foi muito ruim porque aconteceu uma questão surreal. Se não bastasse a questão da pandemia, que já teve o desaceleramento do consumo, tanto do açúcar, do etanol, nós tivemos aqui o derretimento do preço do petróleo. Pela primeira vez na história, o petróleo passou a ser negativo. Acontece principalmente com o petróleo de alto custo nos Estados Unidos, o xisto, né, petróleo proveniente lá do xisto. As petroleiras estavam pagando para as empresas retirarem e colocarem em algum local, quer dizer, negativo. Então, a palavra que define bem essa questão é surreal. Surreal o problema dos setores, né? E do sucroenergético aqui também. Por conta disso, Luciano, nós até iniciamos uma campanha, não só o sindicato, como outras empresas, outras associações, pedindo para que o cidadão de bem, que o cidadão batataense, que o cidadão abasteça seu carro com o etanol. Porque essa cadeia, ela está simplesmente derretendo. E nós não podemos abrir mão de um combustível que preserva o meio ambiente, que é retornável, que retira carbono da atmosfera. Então, quer dizer, nós temos que pedir para o pessoal abastecer com etanol, porque o grande diferencial dele, que era os 70% da gasolina, né, que ele tem que estar abaixo disso, acabou. Com o preço do petróleo derretendo, o que acontecia até então essa crise? Era adicionado o etanol no valor da gasolina para diminuir o preço da gasolina, para dar vazão do álcool, o anidro, e aí o hidratado vai para o consumo do consumidor final. Acabou. Essa cadeia agora, com essas questões, desapareceu. E isso é péssimo, eu digo, não é só na micro, não. No Brasil inteiro, esse setor está sendo impactado. Então, agora é hora da gente tentar ver o que nós podemos fazer para melhorar. E a gente percebe isso, né? O quanto é um setor produtivo que a nossa região depende muito, né? Então tem que ter esse foco também. A gente sempre teve o equilíbrio entre álcool e açúcar, né? Mas a gente percebe que pela primeira vez também a cadeia se rompe
já que a gente está tendo muito problema com a questão da exportação, né? Porque o impacto foi mundial da doença, em alguns mercados estão restritos à entrada, então é a primeira vez que essa balança entre álcool e açúcar passa no conjunto por dificuldade. Exatamente. Nós temos uma questão que normalmente até os economistas, as pessoas estão estudando, que é basicamente o seguinte, é a lei do mercado. O que acontece? Quando um produto abaixa, por exemplo, o combustível, normalmente o seu consumo aumenta. É assim que funciona. Diante dessa crise, dessa retração gigantesca da nossa economia, nós estamos tendo o quê? O preço está caindo, até nos postos ainda não suficientemente, mas a tendência é começar a cair ainda mais, mas o consumo continua muito baixo. Tem postos de combustíveis que o pessoal relata que chegaram a reduzir em 80% do seu faturamento. É muita coisa. É muita coisa. Então, nós temos que reforçar aí, dessa vez, continuar sendo assim, patriotas mesmo, defender um produto nacional que é bom, né? Eu tô reforçando aqui a questão da cadeia de sucro energético, mas outras cadeias também estão enfrentando dificuldades enormes. Como agora nós estamos no início da safra cafeeira, que também é um produto muito importante, tanto para Batatais como para a região. E por conta dos cuidados que as pessoas devem tomar, o produtor rural ele já inicia uma safra assim, muito mais pesada do que ele ia imaginar. Só para você ter uma ideia, entre as medidas adotadas pelas empresas, Luciano, o pessoal que vai participar da colheita, tem algumas normas do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, que o veículo deve estar rodando com metade da sua capacidade. Então, um ônibus que transportaria 40 colaboradores vai estar saindo aqui da cidade com 20 colaboradores. Mesma coisa para as peruas, né? Além dos cuidados necessários que tem que ser dados tanto com as ferramentas, com os cuidados nos refeitórios, na alimentação. Então, realmente, vai ser uma safra muito tensa, muito preocupante, mas sempre com otimismo, que o produtor rural por si só já é um otimista, né? Ele acredita que vai dar certo, mas nós temos que contar nesse momento com o apoio da população. E a Daniela com uma pergunta interessante aqui, né? Nesse período de crise com corona, a gente pode ter desabastecimento de alguns produtos? Daniela, isso. Olha, fica tranquila, nisso o Brasil, ele é o fazendão do mundo, tá? Não tem perigo de desabastecimento de hipótese alguma. Até para título de comparação, para te tranquilizar os demais telespectadores, nós temos aproximadamente 250 milhões de habitantes no Brasil. O Brasil produz alimentos anualmente suficientes para abastecer uma população superior, escuta esse número, 2 bilhões de pessoas. Então, o consumo é muito grande, tem produtos à vontade, não deixa isso virar uma neura, não vai faltar. Esporadicamente, um caso extremo, o Brasil importa muito trigo, é um produto que não tem, que vem da Argentina, vem dos Estados Unidos. Mas se faltar trigo, você pode trocar pela mandioca. Então, tirando um ou outro muito extremo, não fica tranquilo, não vai faltar carne à vontade, não vai faltar hortifruti granjeiros, não vai faltar leite, nós estamos muito abastecidos, nós somos privilegiados. O que nós temos que ajudar também é uma outra questão, é que esses produtos, através dos cidadãos, é que eles cheguem até na ponta, né? As famílias carentes que às vezes não têm condição de comprá-los. Mas muito, muito boa sua pergunta e pode ficar tranquilo, nós temos demais aqui, não vai faltar nada. E muitas vezes, né, com esse mercado de exportação um pouco travado, pode ser que a gente tenha até mais oferta de alguns produtos e que o preço caia, né? A gente vai ver isso acontecendo em alguns segmentos aí, exatamente porque é aquela lei de mercado, né? Eu tenho um pouquinho mais do produto e eu exportava o produto, não estou conseguindo, então o mercado interno acaba consumindo até com um custo menor. Perfeito. É uma tendência de ajuste da oferta e da procura de alguns produtos, né? Isso não quer dizer que nós não temos alguns problemas, entendeu? Por exemplo, às vezes, se o produto já estava sendo produzido, um exemplo para ficar mais fácil, tomate.
né? Aquele tomate que já foi plantado, que tinha um período para ser colhido, às vezes eu tenho uma certa dificuldade de logística. Então, eventualmente, aquele produto não consegue chegar na CEAGESP, na CEASA, para ele ser distribuído. Então, casos que existem sim, tá? Aí teve uma perda da sua produção. Mesma coisa no caso da ameixa, lá nos estados mais frios. Então, existem algumas questões, mas é o maior problema de logística. E vai acontecer sim dos produtos caírem. Até um exemplo interessante, não sei se o telespectador sabe, mas Batatais tem bastante ave de postura também. É uma coisa que é pouco... Mas nós temos aqui 4 ou 5 produtores que produzem muitos ovos. São os ovos que a gente... O ovo normal. E o maior produtor, ele do Brasil, chama Fazenda Mantiqueira. E ele estava explicando que estava fazendo o seguinte, nada é de um dia para a noite. Inclusive no agro. Então, a galinha, para começar a produzir, ela demora até 6 meses para botar o ovo e tal, 6 meses. O que vai acontecer com essa galinha? Caiu a demanda, ele vai começar a abater as suas matrizes para ajustar a oferta e a procura. Então, quando for retomar, também não começa novamente o ovo rapidamente. Leva um período, mas tudo ajustado dentro da procura. Eu acho que essa parte de alimentação, nós podemos ficar assim... Dormir sossegado, não precisa fazer estoque, compra tranquilo que não tem problema. Pequenos produtores vão ser afetados de alguma maneira ou não, Rodrigo? Todos os produtores serão afetados de alguma maneira, Luciano. O pequeno, o médio e o grande. O que acontece é que dependendo da cadeia que ele está inserido, o impacto é mais forte. No caso, por exemplo, das hortaliças, né, que produz alface, isso aí, o giro dela é muito rápido. Se eu tenho uma dificuldade na logística, às vezes em 45, 60 dias esse produtor está afetado. Mas nós temos, independente do tamanho, vai ser uma safra muito desafiadora, porque os parâmetros estão fora do lugar. Então, nós temos aqui, por exemplo, o dólar está acima de R$5 há muito tempo, e logo, logo o pessoal começa a comprar produto para fazer a próxima safra. Então, até uma dica dos economistas é tentar amarrar venda futura para aproveitar esse dólar. Se eu compro a R$5, na hora que eu for vender, se eu já travei o produto a R$5, para que eu não tenha prejuízo. Mas a perspectiva é que isso vai abaixar. Então, aquele pessoal que já é bem estruturado, tem que melhorar ainda para fazer seu fluxo de caixa, seu fluxo financeiro, seu custo, o custo do seu produto. E quando eu falo assim, qualquer tamanho, mesmo o pequenininho também tem que pegar lá um caderno e fazer seu débito e crédito para que ele tenha o seu negócio na mão. É hora de reinventarmos, fazermos assim cálculos, contas, e continuar produzindo para o país seguir em frente, porque como foi nas outras crises, principalmente a gente lembra desde 94, né, da âncora verde, o agro vai continuar salvando o produto, salvando o Brasil. Nós só precisamos, aqui faz um apelo, é que as autoridades federais não atrapalhem o agro, deixe a nossa ministra da Agricultura, Tereza, trabalhar lá. Né, algumas postagens, algumas questões que são colocadas, ela vai de encontro aos interesses econômicos do país. Então, deixa o agro trabalhar. Se não atrapalhar, já está muito bom, que o produtor rural sabe fazer a sua parte. E nós observamos também a questão da própria rede, né? Eu vi alguns casos interessantes no município, por exemplo, o pequeno produtor que fornecia para merenda, né? Lógico, nesse período, né, sem aulas, não existe fornecimento, mas a gente viu aí os produtores oferecendo o seu produto, né, nas redes sociais, envolvendo a família e a sociedade aderindo, né, comprando, né, muitos colocaram seus produtos por entrega, enfim, né, conseguiram fazer esse produto chegar na população a um preço justo, ganhando também. Então a gente vê também que é um período de se reinventar. Disse tudo, Luciano. Até tem um projeto do Sebrae e do Banco do Brasil. A FAESP também está apoiando esse projeto, o Senars também, que é o seguinte, comprar do pequeno. Né? Quando eu falo pequeno, é aquele local, entendeu? Dá prioridade para esse pessoal que ele não tem uma logística de uma grande empresa, de trabalhar os grandes hortifruti granjeiros, né?
E isso é uma questão do futuro, Luciano. Tem muita literatura que diz que hoje, isso já acontece muito na Europa, que prioriza o produtor local. Então é o café processado aqui em Batatais, ou de Altinópolis, ou de Franca, né? A hortifruti do pessoal da Bafo, dos pequenos produtores rurais que trabalham aqui, os próprios fornecedores. Na medida do possível, fortaleça o comércio local, porque o momento realmente é de crise, mas não é porque é de crise que nós vamos ficar aqui chorando leite derramado. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar. Vamos trabalhar nisso aí. E também é uma outra questão patriota. Compre do comércio local. Incentive aqui. Tente movimentar. Eu sei que todo mundo está com medo, nós também estamos. Mas não vamos deixar essa paranoia tomar conta, não. O Brasil é grande, o Brasil é forte, nós vamos superar essa crise, mas nós precisamos continuar movimentando. E isso envolve girar o comércio local. Nós temos que lembrar também que esses exemplos que nós estamos dando aqui, a cadeia produtiva é muito longa e tem atrás dela a parte social, que são os trabalhadores rurais, os colaboradores, os empacotadores dos mercados também. Então, é uma grande cadeia que nós temos que continuar girando. Então, vamos em frente que nós vamos conseguir. Você coloca muito bem, e o Jefferson pontua aqui, desse momento também dos cuidados que se deve tomar nas colheitas, nas ações, né, do agronegócio. E ele pergunta, aquelas pessoas que estavam ainda com dificuldade ou segurando a tecnologia no campo, né? Vamos pensar assim, mais maquinário em substituição ao ser humano. Você acha que isso vai auxiliar nessa transição, Rodrigo? Ô Jefferson, obrigado pela sua pergunta. A parte de tecnologia, o Brasil, assim, de modo geral, nós já exportamos tecnologia. E eu acredito que é um caminho sem volta, não tem jeito. Para atingir a produtividade que nós atingimos hoje, só com muita tecnologia. E eu discordo, mas eu respeito, quando algumas pessoas dizem que nós não devemos exportar soja, nós devemos exportar farelo de soja, que quando a gente exporta soja, nós exportamos commodities. Não é bem assim. E eu vou tentar explicar aqui rapidamente. O que acontece é que naquele grão de soja tem toda uma tecnologia envolvida para ser plantada no cerrado ou nas várias regiões brasileiras. Então, é um pacote tecnológico que nós estamos exportando. Então, eu assim, respeitado as opiniões contrárias, eu acredito que nós, diferente daquilo lá de 1.500, que nós só exportamos matéria-prima, não, mas nós exportamos um pacote tecnológico, que é a venda da soja, um pacote tecnológico, que é a venda do milho, e alguns produtos nós precisamos melhorar sim, mas seria, por exemplo, o caso do café, né, que o país que mais processa café é a Alemanha e a Suíça. Sem produzir, lá são países de clima temperado, quer dizer, como que você vai? Aí, então, realmente, mas a explicação, por exemplo, a Nestlé é suíça, então ela faz o blend, então nós temos sim, em alguns segmentos, que melhorar. Mas nós estamos trabalhando a passos largos, basta ver Franca tem um polo de café extremamente desenvolvido. Quando eu falo Franca, eu envolvo Altinópolis, eu envolvo uma série de Pedregulho. O café nosso é sensacional e já está buscando no mercado esses segmentos premium. Okay? É uma tecnologia, sempre novas tecnologias. O que às vezes pode pisar um pouquinho no freio é que normalmente a tecnologia é cara. Né? E agora, como nós não sabemos como que vai ser essa próxima safra, como que vai ser o desenvolvimento, então talvez o produtor vai estar um pouco mais cauteloso, mas não tenha dúvida. Só com tecnologia que nós vamos continuar quebrando recordes em cima de recordes, como foi esse ano de acordo com as previsões da Conab, mais uma safra recorde. E a respeito da sua primeira pergunta, até eu convido você e os demais telespectadores para olhar nas nossas redes sociais, que nós vamos soltar provavelmente hoje ou amanhã uma circular reforçando os cuidados que devem ter no manuseio na área rural. Basicamente, nós temos que aumentar as áreas, onde for possível colocar mais uma pia com sabão e toalha de papel para o pessoal higienizar com mais frequência.
Dos locais que não é possível oferecer o álcool em gel, tá? Higienizar as ferramentas de trabalho, as máquinas de trabalho, os veículos de trabalho com uma certa frequência, principalmente aqueles que são utilizados para o transporte. Antes do pessoal ingressar no veículo, já é interessante que ele esteja higienizado todo, e depois fazer uma pós-higienização no retorno também. Então, além disso, os produtores rurais que oferecem os refeitórios, também aumentar o distanciamento entre na hora do almoço, ou se não for possível, montar turnos. O pessoal almoça, muda o horário do almoço do pessoal, faz turnos de acordo com as turmas. É possível fazer sem problema. E também, aqueles que oferecem o alojamento, mesma coisa. Afastar o afastamento coletivo, né, aquele alojamento coletivo, desculpa, afastar as camas, ter aquelas medidas, locais bem arejados, desse sentido, muito parecido com o que acontece aqui na cidade. Só que nós temos, como lá assim, é mais difícil você levar a água em todos os locais, nós temos que ter esses cuidados extras, né? Para que não haja problema, até com fiscalização. Então, reforçando, aumentar os cuidados de higiene. Isso tudo vai estar também nessa circular que logo vai estar nas nossas redes. E também à disposição, Luciano, aproveitando aqui, qualquer dúvida, o Sindicato Rural fica na Avenida Prefeito Washington Luiz, número 130. Hoje nós ainda estamos atendendo de forma online, pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo e-mail, né? E nós estamos a todo custo pedindo para evitar a presença, para evitar aglomerações. E o pessoal tem entendido bem, mas nós estamos à disposição de vocês lá. E é interessante você colocar, né, Rodrigo, porque algumas ações que a gente tinha no espaço rural, né, por exemplo, o corte da cana, né, que foi feito manualmente por muitos anos e que já havia toda uma série de EPIs de proteção, né? Então a gente percebe que essas pessoas, com a obrigatoriedade da máscara, nem se importaram, né? Já estavam acostumadas a usar a proteção, então já estão habituadas a isso. Até bem lembrado, Luciano, a parte eu falei da máscara também, né, que é obrigatório em várias cidades, inclusive aqui em Batatais. Então aí é obrigação do produtor oferecer uma máscara para proteger ele mesmo, proteger as partes, né? Sim. Tá mais que provado, mesmo que seja máscara caseira, não tem problema, ela evita, ela diminui o contágio, e isso para nós, para abaixar a curva, para achatar a curva, é muito importante. Então, já existem os equipamentos de EPI e vamos reforçar a parte de higienização. Vamos trabalhar dessa forma que aí vão diminuir os riscos tanto para o colaborador como para o produtor rural. É interessante quanto você coloca, né, que a gente está todo mundo nesse mesmo barco e que quando eu me protejo eu estou protegendo o outro, né? Então é uma rede de ação. As empresas, eu acho que ao redor do mundo, né, vendo os aspectos do mundo, entenderam isso. Então se eu tomo as medidas com o meu funcionário, eu cuido da saúde dele, eu vou ter esse funcionário saudável para voltar no dia seguinte. Se um se contaminam vários, todo mundo tem que ir para a quarentena, eu paro, não mais por uma questão legal, mas eu paro porque não vou ter equipe, né? E no campo isso não é diferente. Disse tudo, Luciano. Nós temos que, essas proteções aqui do Covid, a questão da máscara, ela no início é um pouco desajeitada, até pegar a forma, mas é uma forma extremamente inteligente e barata, no sentido assim, que ela pode ser feita no próprio local de trabalho mesmo. Então, quando eu digo barato, eu sei, ficou um absurdo, os preços das máscaras que tem selo do Inmetro, como da 3M, da Desk Park, essas máscaras que às vezes custavam centavos ou dezenas de reais. Nós temos essa consciência, mas dá para fazer a máscara caseira, de pano, de TNT, que traz essa proteção. E a ideia é sempre a gente reduzir essa carga de contágio. Então, não tem porquê. Eu até acredito que demorou um pouco, até alguns estados saíram na frente aqui, e outros países também. Onde isso tem sido feito e a população se conscientiza, e hoje eu tive uma feliz alegria, a hora que eu estava indo para o trabalho, eu vi muita gente usando essas máscaras,
Mas é a melhor forma da gente acabar com essa... Acabar, não digo que nós vamos conviver com ela por muito tempo ainda, mas de uma forma suave, com leitos de UTI disponíveis, com o sistema público não entrando em colapso, como aconteceu em Manaus, está para acontecer no Rio de Janeiro, que é uma tragédia, o estado do Rio, apesar de ser um estado muito rico, né? Então, assim, mudando o que tem que ser mudado, é uma oportunidade muito boa para a gente tentar, na medida do possível, retomar a nossa vida normal. Então, nós temos que trabalhar com isso. Vamos usar máscara, assim, meio no público, né? É obrigatório pelo decreto. Vamos atender o decreto e, assim, tentar sair melhor do que nós entramos nessa crise. Nós sabemos que há perdas, né, de uma forma ou de outra, mas se nós fizermos o dever de casa, nós temos assim, muita esperança, muita certeza que nós vamos sair mais fortalecidos dessa crise e preparados para outras. Né? Porque essas questões de vírus, eu tenho lido que parece que uma vez por década nós vamos ter alguma virose dessa aí. Então nós vamos estar bem preparados para essas questões. Sem dúvida, né? E é um efeito que se repete, né? Infelizmente, a gente tem pouca memória, né? A gente viu muito nesse período se falar da gripe espanhola, né? No início do século passado, mas a gente teve outras epidemias, pandemias, a gente convive com a dengue, né? Que é uma rotina de cuidado, às vezes os números disparam, outras vezes a gente segura, né? Mas está na rotina. Eu me lembrava há um tempo atrás que a gente teve um surto no país também, não há muito tempo, de cólera, né, que exigia medidas de higiene, toda de prevenção, etc. Na década de 70, com pico em 74, teve uma crise de meningite grande no país, inclusive com os Jogos Pan-Americanos cancelados, que seriam aqui. Então a gente vive uma rotina, por isso que as normas de higiene, as normas sanitárias são tão importantes, né, e a gente deve seguir realmente, né. Muitas vezes a gente tem até um discurso, atrapalha, atrasa, mas a gente vê o preço que a gente paga quando não segue corretamente essas normas. Luciano, e aí complementando as suas informações, ontem eu estava assistindo o Jornal da Cultura e tinha um médico infectologista, ele falou um comparativo que eu achei bem interessante trazer aqui, como uma mensagem até de otimismo. Né? Ele lembrou da questão do vírus do HIV. Ele falou, olha, para ver o sistema, o cromossomo, eu não sei qual a terminologia, então eu peço desculpa aí para os médicos, para os técnicos, para ver a questão para decifrar esse vírus, eles levaram 4 anos e depois levaram mais quase 11 anos para ter algum tratamento que no início era de baixa efetividade. Comparando com agora com o Covid-19, nós temos aqui em menos de um ano, na verdade aquilo começou há 5 meses, né? Foi em dezembro que explodiu, nós já temos esse vírus inteirinho mapeado, tá? E uma série de vacinas ao longo do mundo que já estão sendo feitas, já estão sendo testadas. Significa dizer que num prazo razoável, quando eu digo razoável, é num prazo de 1 ano e meio a 2 anos, nós já vamos estar provavelmente aí com uma vacina de uma eficácia muito alta nesse vírus. E toda a expertise, esse conhecimento gerado ao longo desse período, com certeza não deve ser perdido, deve ser aproveitado para estarmos preparados para as próximas vezes. Uma coisa que me veio na cabeça, Luciano, e aqui publicamente nós temos que agradecer, são os profissionais da saúde que têm feito aí, têm se dedicado muito nessa batalha diária, né, expondo aos riscos, trabalhando, né, nessa batalha mesmo tão diária, né? E em prol da população brasileira. E reforçar que nós temos que, daqui para frente, ainda mais valorizar o SUS. Né, que o SUS está mostrando aí que junto com os planos de saúde, com a rede privada, que ele é crucial e ele está ajudando, por incrível que pareça, a não entrar no colapso que já está acontecendo num país 50 vezes mais rico que o nosso, que é os Estados Unidos. Né? Quem diria que os Estados Unidos estão passando nós vamos passar apertado sim, não podemos afrouxar, nós não podemos afrouxar. Mas nós temos que nós estamos assim, muito mais, por incrível que pareça, nessa questão da saúde, mais estruturado do que a questão da sanitária nos Estados Unidos. Talvez lá por ser cada estado tem uma autonomia maior do que aqui, no sistema de federação,
Eles estavam batendo cabeça lá para comprar produtos e tal. Então, nós vamos tirar boas lições disso aí. E uma delas é que o SUS valorizado com os seus integrantes é muito bom para o país. Rodrigo, eu quero agradecer sempre a presença, o carinho aqui conosco, deixar o programa à disposição, parabenizar também aí a todos os agricultores, né, todas as pessoas do campo aí que trabalham, né, nessa lida, essenciais, né? Direto a gente vê postagens assim, né? Olha, mas a pessoa do campo não pega doença, né? O trabalhador da saúde não pega, né? O atendente do supermercado não pega, o policial não pega. Não, a gente pega, né? Mas são serviços essenciais que não puderam parar no primeiro minuto da quarentena, que não vão poder parar, né? E que a gente tem que agradecer imensamente, porque são pessoas aí que se colocam em risco diariamente para manter aí a sobrevivência de todos e permitir justamente isso, né? Que a gente tenha períodos de quarentena em outros segmentos, mas que o essencial se mantenha. Então a gente parabeniza a todos e agradece a sua participação e o apoio que o sindicato tem dado nesse momento, Rodrigo. Luciano, faço minhas suas palavras, agradecendo a essas atividades essenciais, os profissionais da saúde, os agricultores, todo o pessoal que luta aí junto com os caminhoneiros e tantas atividades importantes aí. Muito obrigado por estar novamente aqui e sempre à disposição. O Sindicato Rural está com as portas abertas para todos vocês.